Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi, hoje eu tô aqui com o Theo. Oi, gente! E a gente vai responder as perguntas de vocês sobre o nosso relacionamento. Na semana passada a gente gravou um vídeo pra vocês com uma música super especial para comemorar os nossos 10 anos de casados, né, meu amor? Nossa, foi isso mesmo. Eu vou deixar o vídeo aqui pra quem ainda não assistiu. Aí vai lá dar uma olhadinha e aí eu pedi perguntas pra vocês, tanto nos comentários desse vídeo quanto lá no Instagram, sobre o nosso relacionamento. Hoje a gente tá aqui pra responder, né? Nossa, e a gente adorou as perguntas. Isso aí, bora lá então, que tem bastante pergunta. Tiveram algumas perguntas que muita gente perguntou. A primeira delas foi como a gente se conheceu. Como, quando, onde, né? Isso aí, então a gente vai responder ela primeiro. E é muito legal porque a gente se conheceu numa oficina de poesia, num lugar aqui em São Paulo que se chama Casa das Rosas, é uma antiga mansão que fica na Avenida Paulista, que hoje é um centro cultural, né? E a gente se conheceu lá fazendo uma oficina de poesia. Exatamente, foi em 2008, é uma oficina, é um museu dedicado à literatura, né? E tem várias atividades, a gente fez uma oficina de poesia lá. Não tinha lugar melhor pra gente se conhecer. Nossa, total! A outra pergunta que fizeram muito, acho que foi a mais perguntada, é se nós dois nos tornamos veganos ao mesmo tempo, ou um começou primeiro, ou variações disso aí. Inclusive, Edu Gutenberg que perguntou se o Theo ainda é carnista. E sim, gente, pra quem tá aqui no canal há mais tempo, sabe que o Theo come carne, o Theo não é vegano. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui também pra vocês verem sobre como era o relacionamento entre uma pessoa vegana e uma pessoa onívora, né? Uhum. E no começo do canal a gente falava mais sobre esse assunto, assim. É verdade. Mas pra quem tá chegando agora, o Theo ainda come carne. É, cada vez menos, na verdade, assim, e agora nessa pandemia, né, comendo mais em casa e tal, eu retirei bastante a carne e muitas coisas, né, derivadas de origem animal, e praticamente tenho comido quase que só alimentos de origem vegetal, né, nesses últimos tempos. Eu acho que é bem legal porque eu até tenho bastante consciência, assim, né, do impacto que ele provoca comendo carne. Então essa parte mais ideológica, acho que ele teve bastante consciência desde sempre, desde que me conheceu pelo menos, né. E quando ele me conheceu eu era ovo-lacto vegetariana, pra quem não sabe, eu transicionei para o veganismo e a gente já estava casado. Sim, foi em 2013, um pouquinho depois que a gente se mudou para essa casa. Isso aí. E aí, só que eu acho que ele nunca tinha experienciado como é que ele se sentia no corpo dele, assim, não comer animais, né? E essa experiência que ele tá tendo agora na pandemia, que tá comendo só em casa, né? Sim, isso tem sido bem impactante, bom. Nossa, né? Tem feito muito bem pra ele. Inclusive, então, quando eventualmente a gente pede comida fora e tal, eu não fazia isso, e eu tenho feito esse ano muito, desde o meio do ano passado, praticamente, prioritariamente, opções veganas, né? E tem percebido que como faz bem pra você, né? Sim, inclusive pensando na questão mesmo digestiva, de como tem sido bem melhor. Se sente mais leve e tudo. Quem sabe aí a gente vem com um vídeo esses dias falando que o Theo se tornou vegano. A Lígia Mantovani, beijo Lígia, saudade, perguntou: vocês gostam de fazer tudo juntos ou cada um gosta de ter seu momento sozinho? Bom, na verdade a gente gosta de fazer muitas coisas juntos, né? Sim, a gente tem várias coisas em comum. Muitas coisas em comum, já começa aí que a gente se conheceu numa oficina de poesia, a gente é muito ligado com artes, a gente gosta muito, né, de assistir a shows, a gente ia muito em concerto, íamos muito também no cinema, né, antes da pandemia e tal. Temos muitas atividades em casa que a gente gosta, só que a gente também gosta muito do nosso espaço, né? Sim, eu acho que isso é algo bem importante para nós dois, assim, construir a nossa interioridade, a nossa individualidade sozinho. Eu preciso de bastante tempo mais sozinha do que o Theo, porque eu sou bem introspectiva e bem mais quietinha, então eu sinto que eu preciso de muito tempo sozinha mesmo, não é com ele, mas é sozinha.
para construir a minha interioridade, para poder ter energia suficiente para compartilhar depois, né? E já eu sou bastante extrovertido, então eu gosto muito de sair, gosto muito de encontrar, gosto muito, por exemplo, de ir em bares de literatura e tal, que é um programa que me alimenta muito, mas que para a Fabi é mais cansativo, né? Para uma pessoa introspectiva em geral é mais cansativo, né? E aí eu acho que é uma coisa bem legal também, porque ele faz os programas dele, quando eu volto também me conta, né? A gente conversa e troca bastante, partilha bastante. E isso acho que alimenta bastante a relação, sim, né? Com certeza. E ao mesmo tempo eu que fiquei sozinha, né? Tenho todo um universo interno que eu construí, que eu posso, né? Daí nesse momento de compartilhar. Uma elaboração de sentimentos, de pensamentos, acho né? Que é bem legal, acho que é um casamento que dá bem certo, assim. Né? É verdade. São características diferentes, mas que são muito complementares no nosso caso, né? Total. A Priscila Amor, beijo, Flor, ela também sempre comenta aqui no canal, perguntou como vocês lidam com as diferenças de cada um, tipo alimentação, crenças, etc. Isso também é bem legal, porque eu acho que a gente tem uma primeira característica que é a gente tem valores muito incomuns, né? Então nós temos personalidades bem diferentes, estilos de vida e rotinas bem diferentes. Mas os nossos valores principais, aquilo que calca a nossa vida, assim, as nossas escolhas, são muito parecidos, né? São. Inclusive, assim, em alguns aspectos muito fundantes da nossa própria personalidade, né? Tanto eu e a Fabi, a gente se vê como pessoas muito empáticas, né? Então isso... Sim, com muito interesse pelo outro. Com muito interesse pelo outro. Muita abertura. E eu acho que outra coisa que é muito forte é que a gente também valoriza muito a diferença. Sim. Não só entre nós dois, mas a diferença no mundo, né? A gente aprendeu a amar a diferença e com isso se abrir para mais e mais universos, assim. Então eu acho que é algo que a gente cultiva no mundo e também cultiva dentro da nossa relação. Sim, né? Com certeza. Inclusive de perceber o que um e outro nas suas diferenças trazem, que torna mais rico o universo do outro, né? Muitas coisas que eu gosto muito de fazer hoje, talvez eu nunca fizesse se eu não tivesse com a Fabi. E eu acredito também que é a mesma coisa, né? Sim. E ao mesmo tempo também tem pontos que são difíceis, né? Que eu acho que é importante falar que não é só tudo maravilhoso. Então, por exemplo, a gente falou agora há pouco dessa questão da extroversão, né? Então o Theo é muito mais extrovertido, precisa muito mais da energia do encontro para se abastecer, e eu o contrário. Então como é que a gente equilibra isso, né? Muitas vezes comunicando e dizendo um para o outro aquilo que é muito importante. Então, às vezes ele quer a minha companhia para ir em algum lugar e aí ele, né, verbaliza, olha, é muito importante para mim que você vá nesse dia, nesse evento tal. Ou do tipo, tô pensando em ir nesse evento, mas pra mim se você não quiser ir não tem problema. Então ter clareza, né, sobre o que é importante pra cada um, poder fazer pedidos claros. Eu a mesma coisa, tipo, amor, essa semana eu não tô afim de sair, né, não tô afim de encontrar com ninguém, pra mim é importante ficar sozinha, tudo bem? Ou quero fazer esse programa, é importante que você faça comigo. Quando a gente pode fazer, né? Sim, a gente foi também descobrindo esses espaços, esses entendimentos comuns, né? Sim. Mas eu acho que a gente lida com muita conversa, né? Com muita conversa. Assim. Isso que eu ia, exatamente isso que eu ia falar, que apesar de termos, né, personalidades principalmente muito diferentes no sentido assim dessa coisa da introversão e da extroversão que traz, né, um ponto de divisão muito, muito claro, mas ao mesmo tempo nós dois somos muito interessados no bem-estar do outro. Então a gente tem muita abertura para conversar, para inclusive superar essas diferenças, não deixar isso de se tornar abismos, né? Com certeza. Claro que são desafios, né? Principalmente quando ainda a coisa não está muito bem clara, muito bem conversada, mas a gente foi criando esse espaço, isso foi muito importante, né? A Priscila também perguntou, aceitam interferências de parentes na relação? Sogros? É interessante porque assim, nós temos uma personalidade que a gente tem, talvez até por sermos muito autorreflexivos, a gente toma decisões que já foram muito refletidas internamente, tanto eu quanto a Fabi. A gente é mais fechada também nessa parte das decisões, né? E aí é muito interessante porque quando a gente quer a opinião, a gente vai em busca, né? E eu acho que a minha família, mas também a sua família respeita esse espaço, né? Muito. Ao mesmo tempo a gente tem uma relação próxima, né? Principalmente assim, com a minha mãe, com a mãe do Theo, né? A família mais próxima. Ao ponto de querer dividir muitas coisas. Mas geralmente a gente divide quando as decisões já estão tomadas. É raro a gente
pedir muito conselho, coisas assim, Sim. né? E também a gente não tem esse problema né, da minha mãe ou da sua mãe querer interferir, né? Querer, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. A gente tem o nosso espaço de autonomia de decisão muito respeitado, né? Então, nunca foi uma questão isso pra gente, assim, um desafio, impor esses limites para que não haja uma interferência externa nas decisões do nosso relacionamento, até né? porque as nossas mães são maravilhosas. Beijos pra elas. Saudades. A Tamires Viana, beijo Tamis, perguntou: como foi fazer a comida do casamento? Por quê? Para quantas pessoas? Bom, então, a primeira coisa é que o nosso casamento não foi nada tradicional, não foi uma festa de casamento. A gente fez tipo uma casa aberta, então no outro apartamento que a gente morava, né, no primeiro que a gente se mudou. Sim. A gente fez uma festa que durou acho que umas 14 horas, assim. A ideia foi deixar o apartamento aberto a partir das 2 horas da tarde, era um sábado, foi um sábado. Porque, qual que era o lance, né? A gente queria receber muita gente, tipo, todos os nossos amigos e família, eram umas 150 pessoas. Só que dentro de um apartamento, então pra isso acontecer teve que rolar tipo turnos, né? Sim. E deu super certo, teve uns momentos que ficou mais cheio, assim, a casa, né? Meio que não cabia mais ninguém, mas aí as pessoas foram indo embora. E deu super certo essa coisa dos turnos, né? Sim, sim. E aí, assim, por que a gente resolveu fazer a própria comida do casamento? Porque a gente queria fazer uma coisa muito específica, um prato que a gente comia muito juntos, que a gente gostava muito, que é um prato árabe. Judaico, enfim. E se a gente tivesse que contratar, iria sair muito caro. Então, a única forma da gente fazer esse prato, né, era a gente mesmo fazer. E tudo que a gente serviu tinha que ser coisas que a gente podia deixar ali para as pessoas irem se servindo e comendo com a mão, porque 150 pessoas, né? Exatamente, não precisava ficar esquentando, nada disso. Era um prato que servia a temperatura ambiente, com pão sírio, né? Exato, exato. Então, só foi possível fazer isso porque a gente tem muitos amigos muito parceiros, assim, né? Então, foi muito legal, porque tudo que envolveu o casamento foi a gente que fez com a ajuda dos nossos amigos. Então, a gente fez o convite, que a gente mandou pra todo mundo por e-mail. Sim. A gente fez até uma história em quadrinhos também antes. Não é essa. Depois eu vou ver se eu coloco alguma imagem aqui pra vocês. Que a gente mandou, tipo, como um save the date pras pessoas. Ah, foi mesmo, foi mesmo. A gente fez uma história em quadrinhos, foi bem legal. Isso eu e o Theo, né? Aí a gente fez as lembrancinhas do casamento, que foram esses flipbooks. Depois eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem, mas são... a gente fez com a ajuda da Mel, uma super amiga minha. Ela fez as fotos da gente. E era a gente agradecendo as pessoas por terem vindo, né? E é aqueles livrinhos que você vai virando as páginas e a historinha vai acontecendo, né? Como se fosse uma animação, assim. Só que com fotos nossas, sim, né? Sim. Aliás, acho que é uma ideia bem legal de lembrança. É uma ideia muito legal, muito Mas legal. deu muito trabalho pra fazer, porque a gente fez as fotos, daí mandou imprimir numa gráfica, só que veio as folhas, então eu tive que cortar cada uma das fotografias, depois ter umas 80 páginas, depois costurar tudo à mão. Furar, aquilo fez tanto bolinha de coisa que a gente até devia ter vendido pro carnaval, porque a gente ia ganhar um dinheiro com confete. Porque a gente furou cada um, tá vendo? Tem 4 furinhos em cada caderninho. Então a gente furou tudo à mão, depois costurou com linha. Quando a gente se mudou da antiga casa, a gente achou vários confetes assim espalhados quando ia tirando, tirando os móveis, né? Então a gente fez a única coisa que a gente comprou foi bem casado, né, na época. Foi. E o resto a gente fez tudo. Então assim, como que a gente fez isso acontecer, né? Vários amigos nossos de outras cidades, nossos melhores amigos vieram uma semana antes pro casamento, né? E aí foi muito divertido, porque ficaram todos lá em casa, daí, né? Foram no mercado juntos pra comprar as coisas. Tá certo que erraram um pouco a mão no pepino, né? O pepino durou assim, quase um mês. A gente teve um mês de pepino, um amigo nosso levou um pepino pra uma festa. Por quê? Porque eu também comprei tudo no atacado, né? Então pra ficar mais em conta, né? Desde tinha vinho, cerveja, refrigerante, até as comidas, verdura, legume, eu fui lá, tipo, no Mercadão Central, assim, comprei tudo no atacado. Teve um dia que eu cheguei em casa e tinham caixas de tomate, de um monte de coisa, né? E aí foi isso, né? Então os nossos amigos vieram pra ajudar a fazer tudo, as lembrancinhas, a gente passava as noites, assim, furando, costurando os negocinhos.
Aliás, muito obrigada, Marcelinho, Luiz, até hoje, assim, sou super, super grata por tudo que vocês fizeram, né, pela gente. Mas a comida em si, o que acontece? A gente não podia também cozinhar com tanta antecedência, sim, porque ficava era muita coisa fresca, né? Então a gente começou a fazer na tarde, né, da sexta-feira, só que era tanta comida que às 2 horas da manhã a gente estava ali fazendo e amassando fava, né, descascando pepino. E aí vieram mais reforços também, né, veio minha mãe, minha avó na madrugada, tipo, veio todo mundo pra ajudar. Minha mãe veio no dia seguinte também. Também chegou de manhã pra ajudar e tal, né. Então assim, foi com a ajuda de muita gente que a gente conseguiu fazer, eu fiquei ali meio que coordenando as coisas e todo mundo ajudando, né. Sim. E foi lindo, assim, foi uma experiência muito mágica. Foi muita corrida, hoje eu não faria igual, mas eu também não trocaria por nada desse mundo. Porque foi uma experiência única, né? Foi maravilhoso, assim, uma experiência de comunidade, parceria, foi lindo, né? Sim, é verdade. Todo mundo se juntando pra ajudar a gente a fazer o nosso sonho, assim, né? E foi muito gostoso, assim. E aí na festa também, acho que talvez uma coisa que eu teria feito de diferente seria contratar alguém pra ajudar na festa. Porque era meio que assim, a gente fez turnos, de cada um ficava responsável por 1 hora, assim, da festa, né? E a gente ia se revezando pra todo mundo conseguir curtir e pra eu também conseguir receber as pessoas e tal. Sim, aí naqueles turnos a pessoa tinha que ver se a comida tava reposta, porque ia acabando, exato, né? E a gente usou também uma geladeira do prédio, sabe, pra ajudar de suporte. E também comprou muito gelo, encheu o tanque com gelo, assim, tinha uma banheira no apartamento, a gente encheu a banheira de gelo pra botar cerveja, botar coisa, assim. Foi muito roots, mas foi muito legal. Foi muito legal. A Aline Amaral perguntou: já houve momentos em que pensaram em se divorciar? Se sim, como solucionaram? Não, assim, a gente teve, claro, momentos difíceis no nosso relacionamento, são 10 anos, né, muitas questões, muitas mudanças, né, internas, muitas mudanças externas, mas eu não vejo, assim, nenhum momento que a gente pensou assim, olha, não dá mais, ou eu acho que não tá dando. Aliás, essa pergunta só abre um detalhe importante: a gente não passou o papel do casamento. A gente optou, quando a gente foi se casar, por fazer uma união estável, porque era muito importante pra gente, assim como um ato político mesmo, naquele momento fortalecer a união estável como uma forma de reconhecimento marital, uma vez que pessoas do mesmo gênero não poderiam se casar naquele momento quando a gente casou, né? Elas não poderiam se casar. Então a nossa intenção quando a gente fez a nossa união estável era fortalecer o Estatuto da União Estável, né, no nosso país. Então também é incrível ver como em 10 anos já caminhou bastante coisa, né? Sim. Tiveram grandes vitórias nesse quesito, assim, e a gente tem que celebrar e não esquecer de continuar defendendo essas coisas. Assim, porque a gente uns 2 anos depois, né, saiu, ou um pouquinho mais, não sei, a decisão que reconheceu, né, a união homoafetiva, tanto o casamento quanto a união civil, né, a união estável. E na época que a gente se juntou, já existiam vários reconhecimentos legais, né, no nível da Receita Federal e tal, mas não era uma coisa unificada, que hoje né? Mas só por causa da história do divorciado. É verdade. Então, como eu estava falando, a gente passou por crises, é óbvio, né? 10 anos de relacionamento sempre vão ter crises, mas assim, nenhuma que nos levou a pensar que talvez fosse melhor botar um fim no nosso relacionamento. Pelo contrário, a gente sempre tentou resolver com muito diálogo, com muita conversa, com muita abertura para entender as necessidades, as mudanças um do outro, né? E eu acho que assim, a gente teve alguns momentos em que tinha alguma coisa ruim que a gente não sabia muito bem o que eu acho que foram os momentos mais desafiadores, Sim. Sabe, tem algum problema e a gente não sabe o que é pra poder resolver, né? Você sente uma distância, mas você não sabe o que tá causando, né? E aí acho que assim, o passo que a gente deu, assim, pra lidar com esses momentos, primeiro foi, tipo, muita confiança no processo, né? No processo do diálogo, no processo interno de se investigar e de estar ali, assim, inteiro pro outro, para que o próprio processo levasse a gente a alguma coisa. Sim. E paciência, porque às vezes esses processos é alguma coisa interna que está acontecendo com um dos dois, que ainda não se concluiu, então as coisas não são claras ainda, né? Sim. Então paciência para deixar que fique ruim por um tempo, sabe? Né? Deixar respeitando, cada um fazendo as suas coisas, respeitando o seu tempo, o seu espaço, até que as coisas se desenvolvam, né? Eu acho que é muito importante pensar que numa relação os conflitos são muito importantes.
Eles aqui mostram pra onde a relação tem que caminhar, no meu ponto de vista, sim, né? Sim. E o que é complicado é quando não há conflitos, porque aí a gente não sabe o que fazer, né? Mas tudo bem, se a gente deixar um tempo, eles vão aparecer, eclodir e a gente vai conseguir resolver. Sim, né? Com certeza. Porque o conflito é próprio da vida, né? A vida é muito mudança, então há conflitos em mudanças, né? Mudanças, decisões que a gente vai tomar, decisões que a gente deseja tomar e que não desejava 10 anos atrás. Caminhos, né? Mudanças. Caminhos novos, mudanças. É isso aí, mas assim, nunca pensamos seriamente em se separar. Não, Mas já tivemos alguns momentos de ficar ali na encruzilhada, pensando, e agora? Pra onde a gente vai? O que a gente faz, né? A Virgínia Felrosa perguntou: beijo, Flor, que viagem foi a mais maravilhosa de vocês? Nossa, a gente teve muitas viagens maravilhosas. A gente nem faz tantas viagens assim, então todas foram muito maravilhosas, né? Foram. Mas tem uma que ganha de todas, não a tem? Lua de Mel? A Lua de Mel. Pra mim também, foi a Lua de Mel. A gente foi passar a nossa Lua de Mel em Cartagena, na Colômbia, Cartagena das Índias. E foi muito maravilhoso, Foi né? muito especial, foi uma viagem assim, mágica mesmo, Foi. né? A gente estava muito imerso na ideia do realismo fantástico e realmente foi fantástica. Foi maravilhosa. A viagem, assim. Mas todas as nossas viagens foram muito Sim. legais, mas essa foi realmente muito especial. A Virgínia também, ela mandou várias perguntas, tá? Então ela também perguntou: como vocês encontraram um apartamento de vocês? Estavam juntos? Essa história é bem legal, né? Porque o primeiro apartamento que a gente morou não foi esse daqui. Foi um outro apartamento que eu encontrei sozinha, depois ela veio até pra conhecer. Sim. E aí quando a gente foi se mudar pra esse apartamento, a gente queria se mudar pra esse bairro, porque minha avó morava aqui, ela tava morando sozinha. Ela já estava um pouco mais velhinha, precisando um pouco de apoio, a gente queria estar mais perto dela, né? Sim, a gente queria inclusive que fosse nesse bairro mais próximo de onde ela mora, né? Então, Morava na época. Porque agora a gente mora no mesmo prédio, mas antes ela morava num prédio e a gente estava procurando algum prédio próximo, para morar próximo, né? Sim. E outra característica que tinha que ter, que tinha que ser próximo do metrô. Então a gente estava olhando assim os apartamentos em volta, a gente chegou a gostar de um, mas acabou não dando certo, né? Sim, sim. E a gente já tava meio desesperada, assim, achando que não ia rolar, sabe? Que não tinha mais nada. Que ia demorar mais, né? Exato, e doidos pra mudar. E a gente passando embaixo, assim, na nossa rua, né? Eu falei pra ele, assim, eu apontei pra esse prédio que a gente mora hoje e falei: nossa, aqui seria maravilhoso. Porque a localização desse prédio é muito boa, né? E aí eu falei: nossa, esse prédio seria perfeito, ou esse ou aquele outro, que era o outro do lado da rua. Mas a minha avó já tinha morado no outro, do outro lado da rua. E era meio barulhento, porque era um pouco mais próximo de uma avenida. E eu falei: não, o melhor seria esse daqui. Mas não tinha nenhuma placa, não tinha nenhum apartamento disponível e tal. E a gente, beleza. Uma semana e pouco depois, sei lá, eu tava olhando, fuçando na internet, vendo se eu achava alguma coisa nova que tinha entrado. E eu vi um apartamento novo que tinha... Novo assim, que tinha entrado novo na internet, né? E assim, as fotos estavam meio ruins, não dava muito bem pra ver, mas eu tive um feeling de que tinha que ver. Quando eu entrei em contato com o corretor, que ele falou a rua que era, e só podia ser num desses dois prédios, porque os outros prédios são comerciais, não são residenciais, eu falei: putz, amor, eu acho que é aquele prédio que eu falei, vamos ver. Daí a gente veio ver, ele e a minha mãe também veio junto, né? Sim, sim. E quando a gente entrou no apartamento, a gente já sabia que era... A gente gostou muito, a localização era perfeita, era tinha muito do que a gente estava buscando, né? Cada vez mais a gente deixa ele com a nossa carinha. Inclusive vai sair o tour, finalmente, já está gravado. E vai sair o tour desse apartamento aqui no canal, tá bom? Em fevereiro, vocês não perdem por esperar. Aliás, aproveita para se inscrever aqui também no canal, tá, gente? Assim, me ajuda muito a fazer o canal crescer. A Sandra Sampa 0828 perguntou: Fabi, o Theo também cozinha? Gente, sim, o Theo cozinha muito bem. Ele, inclusive, que me ensinou a fazer arroz. Eu brinco até no vídeo de arroz soltinho, que eu vou deixar aqui pra vocês, pra quem ainda não viu, que eu venho da escola de cozinha da Dona Olguita, que é a avó do Theo, né? Que ensinou pra mãe do Theo. E a mãe do Theo ensinou pro Theo e o Theo me ensinou. Mas aí a Fabi fez uma especialização com a minha mãe e hoje em dia o arroz dela é melhor que o meu. Minha sogra faz o melhor arroz do mundo, assim. Ela disse que o da sogra dela era melhor, mas eu duvido. Acho que não tem como. E assim, ele que me ensinou, né? Quando a gente começou a namorar, a fazer o arroz, porque eu fazia um arroz meio papa. E ele cozinha muito bem, inclusive o estrogonofe dele é o melhor do mundo e ele tá devendo aqui pro canal essa receita, né, amor? Nossa, total. Ó, agora tá gravado, você vai fazer? Vou, com certeza, claro, né? Qualquer dia ele vai fazer aí pra vocês no canal. Eba.
Mas no dia a dia, assim, na verdade, quem cozinha mais sou eu. Agora, nesses últimos anos, a gente tem dividido um pouco melhor, assim, o Theo faz alguns jantares, porque a minha rotina tá um pouco pesada também, então ele me ajuda um pouco fazendo alguns jantares. E agora na pandemia ficou até mais fácil, porque como não tem o deslocamento pro trabalho, eu acabo de trabalhar, eu não tenho que pegar um carro e levar, sei lá, meia hora, 40 minutos para chegar em casa, até mais, né? Então, acaba o trabalho, já dá para fazer o jantar, ou dar uma descansadinha e fazer o jantar, né? Mas geralmente na rotina sou mais eu que cozinho mesmo. A Sandra também perguntou, onde vocês moram? É em São Paulo? E ela também perguntou qual é o mês de aniversário de vocês. Então eu faço aniversário dia 5 de janeiro. E eu no dia 22 de junho. E a gente mora em São Paulo capital, na zona sul de São Paulo, perto do aeroporto. Que inclusive às vezes escapa algum barulho de avião aí nos vídeos. Vocês devem já ter ouvido. A Mina Morina perguntou, o que vocês gostam de comer juntos em um dia como domingo? Eu achei muito legal essa pergunta. E a gente gosta muito de comida mais caseirinha, né, amor? Nossa, total. Tipo assim, arroz, feijão, legume. É sempre a nossa comida preferida, assim. Uma couvinha também, né? De domingo, aliás, é uma coisa que a gente come muito, assim, arroz, feijão, couve, sabe? Porque geralmente no domingo, como a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente também aproveita para fazer feijão, às vezes pra semana toda, sabe? Ou fazer mais coisas assim pra deixar preparada pra semana. Sim. Então quando a gente come o feijão mais fresquinho, é bem gostoso. Nossa, assim. E a gente come bastante feijão. E é legal também que daí a gente aproveita pra fazer assim um almoço maior, sabe? Mais assim... Caprichado. E geralmente na janta, no domingo, a gente gosta de comer... Eu gosto de comer pipoca, ou até um pãozinho. Faço um lanche. Um lanche, porque daí a gente vê um filminho, faz alguma coisa assim mais leve pra dar uma descansada e começar a semana, né? Com certeza. E café da manhã, em geral, a gente come tapioca. Café da manhã geralmente a gente come Mas tapioca. aí é quase todo dia. Mas a gente também come algumas outras coisas e eu tô preparando um vídeo só de café da manhã pra vocês, gente. Vocês vão ver, tem várias opções bem gostosas, né? A gente tá gravando devagarinho e daqui a pouco eu solto aí pra vocês esse vídeo. Aliás, vou aproveitar então pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. E como tem muitas perguntas ainda, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Então, pra não ficar só pra criação no domingo, eu vou fazer um vídeo extra pra vocês na quarta-feira. E também vai ser um teste pra ver se vocês assistirem bastante, eu posso considerar em fazer mais um vídeo na semana, tá? Que é algo que eu tô querendo fazer muito pra ver se a gente consegue fazer o canal crescer um pouco esse ano. Mas pra isso vocês precisam assistir bastante esse vídeo extra, né? Curtir, comentar, compartilhar com os amigos, chamar mais gente pra conhecer aqui o canal, tá bom? Pra me ajudar com o meu trabalho. E aí eu vou soltar a parte 2 desse vídeo então na quarta-feira, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui. Amamos muito vocês!